Vamos repassar o conteúdo do treinamento. Nesse treinamento a gente vai trabalhar com relé diferencial de transformador. O transformador em questão que nós vamos configurar, né? Trabalhar com ele, é esse aqui, ó. Vou chamar ele de T1, tá? É um transformador de 15/20/25 MVA, de 138 para 13.8. E a gente vai trabalhar, vai pegar os TCs de bucha mesmo, certo? O TC de alta é 600 para 5, o TC de baixa é 2000 para 5, o enrolamento de alta é fechado em delta, o enrolamento de baixa é estrela aterrado, DYN1, a relação do enrolamento de neutra é 2000 para 5, a distribuição das correntes no relé vão ser da seguinte maneira: o enrolamento de alta vai entrar nos pontos, do cartão 4, né, que é o cartão de entradas analógicas, nesses bornes aqui, ó, fase A 0, 4, 1 e 2, fase B 0, 4, 3 e 4 e assim por diante. A corrente de neutro já vai entrar no 13 e 14, tá? Depois dos enrolamentos secundários. E os enrolamentos do secundário vão entrar aqui nesses TCs. A tensão da base 3.8 vai ser capturada nas entradas 4, 19 e 20, 21 e 22, 23 e 24, que vão estar associadas ao enrolamento de média tensão. Tá? Eu vou trabalhar com um enrolamento de média tensão e o de alta tensão. A parte de controle, o que a gente precisa fazer? A gente precisa associar as entradas digitais, né? Então, para isso, o que eu fiz? Eu criei o mímico do transformador aqui, tá? Disjuntor, chave seccionadora, chave de aterramento, disjuntor de baixa, lâmina de terra do disjuntor de baixa. E o que eu fiz? Por exemplo, no 1K4, eu coloquei aqui, ó, os comandos de fechar, né? O borne e a BO. E a posição de fechado e aberto, a mesma coisa. O borne e a BI. E o trip eu coloquei separado aqui, ó. Na seccionadora 1K1T, a mesma coisa. Comando de fechar, comando de abrir, né? Borne e a BO. Posição de fechado, posição de aberto. O borne e a BI. 1KT1, a mesma coisa. Comando fechar, comando abrir, borne que está conectado, a BO que vai ser utilizada. Posição de fechado aberto, o borne que tem que conectar e a BI que vai ser utilizada. Da mesma maneira, né, eu fiz para 6F8T e para o disjuntor 6F4. Comando, posição e trip. Além dessas entradas digitais e saídas digitais, eu também vou configurar algumas outras entradas digitais que eu acho que a gente pode usar na lógica. Tá? São elas: comando e manutenção, disjuntor 1K4 em local, disjuntor 6F4 em local e disjuntor 1K4 baixa pressão de SF6 segundo estágio. Tá? Isso aqui é uma GIS, então quando você chega no segundo estágio, né, de baixa pressão de SF6 é perigoso. Então nós vamos fazer uma lógicazinha para poder proteger o disjuntor e a GIS. Tá? Aqui é o borne, que foi conectado cada um deles, né? E aqui são as BIs que estão sendo utilizadas. Para continuar a parte de controle e poder estar trabalhando com isso na parte de sinalização, de comando, né, para a parte do IEC 1850, o que a gente tem que fazer? A gente tem que associar cada equipamento, né, a um bloco de silo, que é o bloco de permissão de manobra, ao XCBR, né, no caso aqui do disjuntor, que é o Logical Node físico, e o CSWI, que é o Logical Node de controle. Então, cada equipamento tem que ter um bloco silo, um bloco físico, né? Um Logical Node físico e um Logical Node de controle. Tá? Eu associei para seccionador 1KT1. Por que eu usei XCBR? Porque esse relé, aparentemente, ele não faz a diferenciação entre o XCBR e o XSWI. Então eu coloquei tudo com XCBR. Todos são XCBR. Tá? Aqui a gente vai pegar as entradas digitais e associar com os blocos CSWI, ou seja, eu vou informar
para o bloco CSWI ou para o bloco XCBR a posição do equipamento. Depois que eu faço isso, eu vou associar o bloco CSWI com saídas digitais para comando dos equipamentos. E também vou fazer a montagem do mímico. Em algum desses equipamentos aqui, nós vamos deixar habilitado o bloco silo para permitir ou não a manobra. Tá? Durante o desenvolvimento das lógicas, eu vou mostrar como é que faz isso. Parte de proteção. Ficou dividida da seguinte maneira. Eu coloquei o mímico aqui, disjuntor 1K4 e disjuntor 6F4. Tá? Quais proteções vão abrir só o 1K4? Né? 51 de tempo inverso, né? Do lado de AT, e o 50 BF do lado de baixa. Né? Se o 6F4 falhar, ele tem que mandar abrir o 1K4. Tá? E também essas proteções aqui, o 87, o 50 AT da alta, as proteções intrínsecas, né? Relé de gás do tanque, relé de gás do computador e válvula de alívio. Essas aqui vão abrir os dois disjuntores, conforme está indicando essas setas aqui. Tá? E o 6F4 vai abrir quando tiver uma sobrecorrente de tempo inverso lá do BT, 50 BF do disjuntor de alta, né? Do 1K4, sobretensão na barra de 13.8 e 59N. Tá? Depois eu vou dar uma olhada se eu vou deixar esse 59N aqui e o 59 aqui, ou se eu vou passar para o lado de alta. Porque o fechamento de delta, ele está no lado de alta. Então, talvez a gente passe essas proteções aqui para o lado de alta. Tá? As funções de proteção, eu vou mostrar como é que a gente habilita elas e depois nós vamos configurar. Configurar e testar, configurar e testar. Para a parte de lógica, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos fazer uma lógica de consistência de estado dos equipamentos. Vão ter as lógicas de permissão de manobra, né, que vão ser colocadas nos blocos silo. Né? As lógicas de comando dos equipamentos. A lógica de rearme do relé 86. E a lógica de bloqueio e desbloqueio da função 69N. O que a função 69N faz? Ela é uma função separada de tempo definido que fica do lado de 3.8. Do lado de AT, nós vamos fazer a lógica do trip de alta tensão, a lógica do trip de baixa tensão e a lógica do trip geral, certo? Depois que eu fazer essas lógicas aqui, o que a gente precisa fazer? Nós vamos configurar os LEDs da parte de controle, a gente vai configurar os blocos dos datasets, ou seja, eu vou pegar esses pontos de lógica que eu quero que publica na rede, no MMS, né, do 1850, e vou inserir no dataset. E vamos testar as lógicas de controle. Proteção, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar os LEDs de proteção. Nós vamos ver o que dá para configurar da rede de oscilografia, porque a rede de oscilografia ela já tem pontos pré-definidos e o software não deixa você colocar qualquer ponto na oscilografia. Então tem que fazer uma manobra aí, tem que fazer uma lógica. Né? Nós vamos testar as funções de proteção e vamos fazer o levantamento de curva. Depois disso, ou em paralelo a isso, né? Porque às vezes alguns testes a gente tem que fazer antes de fazer os testes de proteção e de lógica, tá? Na verdade, a gente tem que aqui, ó, configurar os datasets de MMS, configuração dos datasets de GUS, a gente faz aonde? No Designer, tá? Configuração dos parâmetros de comunicação e EDNAME é no Designer também, no PCS Explorer. E o que o PCS Explorer faz nessa etapa? Ele exporta o arquivo ICD, que é o template do relé. Tá? É o arquivo de capacidade do relé. A gente pega o arquivo e importa no PCS SCD. Tá? O que o PCS SCD faz? Ele configura a rede de comunicação dos IEDs. Né? Ele cria o arquivo SCD da subestação. Isso é feito nele. Né? A gente configura os GUS Control Blocks, a gente configura os reports e datasets. Tá? Ele não deixa a gente fazer muita coisa, mas uma coisa ou outra ele permite. Tá? A gente configura a troca de GUS entre EDs na área e entre EDs de outros fabricantes. Né? Depois dessa configuração, como é que a gente faz? A gente pega e exporta o arquivo SID e o arquivo de configuração de GUS. Por quê? Quem vai descarregar esse arquivo vai ser o PCS Explorer, vai ser o Designer. Então ele vai pegar e descarregar o arquivo SID e o arquivo de configuração de GUS. Depois que a gente configurou
o arquivo de seed e o arquivo de GUSE, o que a gente vai fazer? A gente vai testar. A gente pode usar o IEC Browser, pode usar o IED Scout, né? Vai usar o Wireshark e assim por diante. É isso aí.